maioria das vezes, não só nas reuniões mediúnicas propriamente ditas, mas principalmente durante o sono, em que muitos médios são convidados a participarem de reuniões mediúnicas no outro lado. Então, minha gente, o sono é de suma importância e valor para cada um de nós. Aí, diz Emmanuel, estudar sempre, se abraçar na doutrina espírita, o roteiro da própria renovação em toda parte, és naturalmente chamado a fixar os ensinos. Comenta o nosso irmão Martins Peralva. A maioria dos homens habituou-se a crer que médium só é aquele que, em mesa específica de trabalho mediúnico, psicografia ou fala, ouve e vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. Todos nós somos médium, porque todo trabalho mediúnico é pensamento e sentimento em ação. Então, saibamos dirigir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que os nossos atos traduzam o divino amor que jaz em cada um de nós. Porque ninguém é médium, somente quando está na mesa mediúnica, é o que ele acabou de dizer. Quando você dá conselho a alguém, quando você ouve alguém, quando você ora em favor de alguém, tudo isso é expressão mediúnica, porque é expressão do pensamento e do sentimento. O nosso querido e amado Allan Kardec, em diversas fases, ele diz assim: Livro dos Médios. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los nos impulsos que dão ao fluido. Que fluido que está falando? O fluido cósmico universal. Aí pergunta A: é sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária. Aí nós precisamos entender que o principal objetivo da mediunidade é a renovação moral e intelectual do próprio médium. Vou contar um caso bem particular aos senhores. Uma ocasião, eu cheguei em casa e disse assim para minha esposa: Ô Sheila, eu vou parar de fazer palestra porque eu não sou obrigado. Só vou fazer as que estão marcadas. Não vou marcar mais nenhuma. Isso era uma sexta-feira. Estávamos eu e ela sozinhos em casa. Só que no domingo, sexta, sábado, no domingo. No domingo eu tinha que ir em Caxias, aqui no Rio, numa casa espírita, fazer uma palestra onde eu nunca tinha ido. Quando terminamos a palestra, eis que a diretora da casa nos chama e diz assim: Seu Alcides, preciso muito falar com o senhor. Eu disse: Pois não. E ela me perguntou: Por acaso o nome da sua mãe é Clotilde? E eu disse: É. O nome da minha mãe é Clotilde. E ela disse assim: Eu tenho um recado da sua mãe para o senhor não parar de fazer palestras, porque suas palestras fizeram muito bem a ela, fazem bem a muita gente e principalmente ao Senhor. Então vocês estão vendo que num estudo como esse, há milhões de desencarnados sendo preparados para as atividades socorristas que realizaremos à noite durante o sono. Por isso que é importante, antes de sono, uma leitura edificante. Por isso que é importante, antes do sono, a prece. Então, como é que eu, Alcides, podia imaginar que minha mãe estava sendo levada para ser tratada nas palestras do filho? Então, mediunidade é possibilidade de crescimento e evolução
Só existe perdão quando a gente repara a falta. E a mediunidade, exercida dentro do Evangelho de Jesus, cobre a multidão de pecados, porque é um ato de amor. E como ele é um dom santo, pensar, sentir, falar, ouvir, viver, é um dom sublime, que nos convida à evolução. E o que é evoluir? Compreender e viver melhor as leis divinas que regem a existência de todos nós. E para compreender e viver melhor as leis divinas que regem a vida de todos nós, precisamos de estudar. Sempre. Ninguém é médio porque é virtuoso. Existiram médios virtuosos que exerceram a mediunidade com virtude. Aí depende do livre-arbítrio de cada um. O dom nos é oferecido. Com ele trabalhar e transformá-lo em expressão do divino é problema de cada médium. Mas a mediunidade é dom natural, é dom espontâneo. Como eu exerço, vai traduzir o tamanho da minha fé, que remove a montanha do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Ninguém pode fazer da mediunidade trampolim para a exaltação de sua personalidade, porque só uma personalidade pode ser exaltada no exercício da mediunidade: Jesus. Só ele e mais ninguém. Médios como Francisco de Assis, como Dona Ivone do Amaral Pereira, como Dona Maria Modesto Cravo, como Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros tantos, todos merecem de cada um de nós o nosso respeito e as nossas admirações. E o nosso esforço de hoje é preparar as gerações que virão para encontrar o caminho mais aplainado, livre da intolerância religiosa, livre do machismo, livre da homofobia, livre do racismo, livre de todas as vaidades intelectuais. Porque o importante, acima de tudo, é o bem do Cristo em cada um de nós. E assim, evoluindo, expandindo a consciência, subindo as escadas de Jacó, a mediunidade se tornará cada vez mais um dom natural e espontâneo de todos nós. E com isso, reparando os erros do passado, avançaremos com firmeza e segurança em direção ao aprisco do reino de Deus.